Então vamos lá dar seguimento aqui na leitura de Pais e Filhos, por Kennedy Wapnick. Nós paramos aqui na terça-feira. O poema do antigo marinheiro de Coleridge, acho que é assim que fala, conta a história de um marinheiro que atirou e matou um albatroz, um pássaro grande. E ficou, ali é só referência do poema, e ficou uma culpa da qual ele não consegue se livrar. A balada revela quantas vezes ele repete a história do albatroz, que carrega pendurada no pescoço. Assim é a nossa culpa, mas que em dor clamamos não ser o nosso erro. Cremos nascer com genes defeituosos e por isso não conseguimos fazer o que os outros fazem. Cremos nascer de pais defeituosos e por isso não conseguimos manter relacionamentos satisfatórios. A forma de matar o albatroz pode variar, mas seu conteúdo de fazer com que evitemos responsabilidade pelo nosso desempenho, bom ou mal, permanece o mesmo. Essa parte aqui é bem interessante. Eu não vou saber o nome do rapaz, mas ele vive aparecendo no Instagram, que eu acho que ele não tem braço nem perna, e ele dá palestras, e ele fala sobre as dores que ele sente e que ser feliz ou triste é uma escolha. Já foi até no Danilo Gentili, não vou lembrar o nome dele agora. Mas isso nos diz como realmente é uma escolha na mente pegar essas histórias e trazer para nossa identidade de que eu sou incapaz porque eu tenho um gênio defeituoso, ou eu sou incapaz porque os meus pais foram incapazes de me criar, então eu não sou feliz porque aconteceu alguma coisa na minha infância, ou porque eu carrego em mim alguma limitação. A gente vê inúmeras pessoas que parecem ter limitações físicas, mas às vezes dão mais conta da vida e de ser feliz do que uma pessoa que está completamente perfeita ali, aparentemente olhando. Então, tudo é uma escolha. E aqui acaba de vez com aquela historinha que a gente tem de não se responsabilizar. O que aconteceu comigo, a gente não vai apagar, são fatos. Cada um de nós aqui vamos ter uma história do que aconteceu, do que eu recebi de mais ou do que recebi de menos. Agora, o que eu vou fazer com o que me aconteceu é responsabilidade totalmente minha. O que eu vou passar adiante para os meus filhos? Eu estou escolhendo. Passa por essa mente decisória de eu escolher continuar perpetuando a culpa e o medo, ou eu vou escolher outra vez e eu vou estender o amor para os meus filhos. Então, aqui é mais um momento daqueles para a gente pensar o que eu estou carregando em mim, que faz com que eu me separe do amor, o que eu acredito que me limita. E eu posso simplesmente escolher outra vez agora. Esse é um ato de vontade de sua parte, porque estão elegendo perceber equivocadamente a autoridade e dar-lhe poder. Esse ato de vontade, entre aspas, é uma referência direta ao tomador de decisões. Nós efetivamente sempre entregamos nosso poder a outro. Uma decisão que tomamos, não como uma criancinha com um cérebro pouco desenvolvido, mas como um ego plenamente desenvolvido na mente. Não montamos isso como parte do nosso velho roteiro que amamos reviver. Como fazemos em qualquer existência quando temos autoridade como pais ou quaisquer outros papéis. As pessoas podem ter autoridade sobre nossos corpos, mas não têm jamais sobre nossas mentes. É por isso que este é um curso a respeito da mente, nada tendo a ver com o corpo. A única autoridade sobre as nossas mentes somos nós mesmos. Não é Jesus, não é Deus. Nós detemos a autoridade, pois apenas nós, como tomadores de decisão, retemos o poder de aceitar ou rejeitar
o amor de Deus. Olha que lindo isso, né? Porque você vê uma pessoa que está, por exemplo, em um estado de depressão, ou escolhe desistir, né, da sua própria vida, percebe que não tem nada que a gente possa falar para essa pessoa que vai fazer com que ela decida se curar. Ou nada do que a gente fale ou faça faz com que ela entenda que existe outra forma de se viver. É uma escolha interna. Ela precisa querer viver, ela precisa querer se salvar, ela precisa querer se curar. E muitas vezes a gente adoece junto tentando salvar o outro. Então, nosso papel é só ser testemunha desse amor. É lógico que quando é ali um filho, alguém perto, assim, sei lá, uma mãe, um pai, uma pessoa que você gosta muito, é sofrido ver o outro ali definhando nas escolhas mentais que fez para si mesmo. Mas a única forma que a gente realmente tem de ajudar essas pessoas é ser esse testemunho desse amor. É integrar em nós essa consciência desse amor em Deus. Então a gente estende através dos nossos comportamentos, mas a última decisão é na mente da pessoa. Ela decide. Porque o amor de Deus ele tá ali acessível para todos nós. Só que cada um vai escolher. No próprio livro, né, Um Curso em Milagres diz que a escolha é nossa, quando nós vamos fazer esse curso. Mas em algum momento todos irão fazer. Agora, quando a gente vai fazer? Se a gente quer se lembrar agora, ou se eu quero morrer e reencarnar mais trocentas vezes aí e continuar na historinha do ego de existir separado de Deus, é uma escolha minha e nada muda o amor de Deus. Eu posso continuar me iludindo, posso continuar brincando de existir separada de Deus. Vou ler novamente essa parte. É por isso que este é um curso a respeito da mente, nada tendo a ver com o corpo. A única autoridade sobre nossas mentes somos nós mesmos. Não é Jesus, não é Deus. Nós detemos a autoridade, pois apenas nós, como tomadores de decisão, retemos o poder de aceitar ou rejeitar o amor de Deus. E eu acho que aqui responde uma pergunta que a gente faz muito em um curso em milagres, que é, mas por que que Deus não faz a gente se lembrar logo de tudo isso? Se tudo isso daqui é um sonho, se é um pensamento de separação, e Deus é essa unidade, por que que a gente só não volta logo para essa unidade? Porque existe esse respeito, e talvez aqui entre essa visão que as igrejas falam muito sobre o livre-arbítrio. Então, o amor, ele não compara, o amor não exige, o amor é e tá ali. Só que a gente precisa querer acessá-lo, que a gente precisa querer se lembrar. Percebe que quem exige, que quem compara, que quem força a barra das coisas, geralmente é o ego, né? O ego que vem dizer se a gente está certo, se a gente está errado, que você tem que aceitar Jesus, que você tem que ir para a igreja, que você está em pecado. Quem que faz essa interpretação? É o ego. O amor não julga. Por isso que o perdão é a última das ilusões, porque no amor o perdão nem é necessário. Então, Deus simplesmente espera que a gente faça essa escolha de se lembrar da verdade. Nós detemos a autoridade, pois apenas nós, como tomadores de decisão, retemos o poder de aceitar ou rejeitar o amor de Deus. Nós temos o poder de crer que rejeitamos esse amor, quando efetivamente o que ocorre é nada. Olha que interessante. É só uma crença que eu estou afastada desse amor. Mas na verdade eu nem estou afastada desse amor, porque ele é quem eu sou. Aí eu acredito que eu sou uma pessoa má. Eu acredito que eu preciso me defender e atacar dos meus irmãos. Eu acredito na negatividade, na energia ruim. São tudo crenças. Eu acredito que sou vítima, eu acredito que sou injustiçada. Mas na verdade nada está acontecendo. Nós temos o poder de crer que rejeitamos esse amor.
quando efetivamente o que ocorre é nada. Então, o que ocorre é que empregamos equivocadamente o que cremos seja esse poder da mente, e como uma defesa contra nossa culpa, nós denegrimos o poder de tomar decisões e o projetamos, entregando a várias autoridades espúrias e alheias. Dessa forma, o que é? Dessa forma é que começamos nossos sonhos individuais como crianças incapazes, sem nenhum poder, totalmente abertas e vulneráveis ao abuso, impingindo a nós por nossos pais e pela sociedade. Então, em algum momento, o que é criar esses sonhos individuais? A gente acreditou lá na professora que falou que a gente não ia ser nada, a gente acreditou nos pais, no pai e na mãe, que aparentemente parecia amar mais o meu irmão do que eu, ou o pai que me abandonou, então eu não sou digna de ser amada. Ou a primeira visão de relacionamento que eu tenho é dos meus pais, e eu cresço num lar disfuncional, onde tem violência e briga, e daí eu acredito que relacionamento é isso. E eu acredito nisso e levo isso para o meu relacionamento. Isso são sonhos individuais. Olhando, por exemplo, para a vida financeira, prosperidade profissional, a gente acredita que é difícil, né, que não é fácil, que a gente talvez vai ter que estudar e trabalhar mais do que os outros para conseguir acessar alguma coisa. Existe uma crença muito grande, principalmente no Brasil, que ser rico é enganar os outros, né? Que ninguém vence na vida sem passar a perna nos outros. Tudo isso é crença que vai nos limitando de acessar esse perfeito, essa prosperidade unificada, que é esse amor. A gente vai aceitando esses sonhos individuais por acreditar nessa incapacidade, mas é só crença. E percebe que tudo que a gente tem de crença limitante foi aprendido geralmente com os nossos pais, que aprenderam com os pais deles. Eles foram comprando as ideias de dificuldade, que não pode confiar em ninguém, que a vida é difícil. E foi repassando pra gente. Então, em algum momento, a gente precisa querer escolher outra vez e se questionar o que realmente é real ou não. Então, como crianças incapazes, sem nenhum poder, totalmente aberta e vulneráveis ao abuso impingido a nós, por nossos pais e pela sociedade. Em 1908, Freud escreveu um texto pouco conhecido chamado Romances Familiares, sempre a meio título por soar tão inocente, enquanto seu tema nada tem disso. Citarei parágrafos do Citarei do parágrafo inicial ligeiramente, mudando o fraseado da tradução. À medida que cresce, a liberação de um indivíduo da autoridade de seus pais é uma das mais necessárias, se bem que seja o resultado mais doloroso que sobrevém no curso, no seu desenvolvimento. É bem essencial que essa liberação, ver se continua aqui, ocorra, e isso pode ser presumido, já que tenha sido alcançada até certo ponto por todos que já atingiram um estado normal. Aí aqui é uma notinha sobre isso que está falando nesse texto de Freud. Nossa mente é impenetrável, mesmo Deus só tem entrada em nossa mente autorizado por nós. Ou seja, mesmo habitando permanentemente em nossa mente e nós na dele, a mente una só ficamos consciência da sua presença quando clamamos por ele, invocando, sem que jamais ele atuará em nossa mente. Ele, pelo respeito ao nosso livre-arbítrio, para não retirar de nós o que ele próprio nos deu, o poder do nosso pensar, livre como o dele. Então, aqui nesse trechinho, Freud diz que uma das coisas mais importantes no relacionamento de pais e filhos é quando o filho começa a sair debaixo da autoridade dos pais. E é um dos momentos mais conflituosos também.
Porque ou o filho acredita, por exemplo, ser incapaz e fica ali ainda com 40 anos morando com pai e mãe, precisando de ajuda de pai e mãe para tudo. Ou, por exemplo, o filho sai cedo de casa, constitui sua família, e o pai e a mãe não gostam da nora, ou não concorda com as decisões que o filho está tomando, acha que o filho é incapaz, que não está maduro o suficiente, que não está pronto para ir para o mundo. Então, é um relacionamento que está acontecendo e se dar e receber ao mesmo tempo ali. Tanto do filho entender que ele já está na hora de sair dessa autoridade dos pais, quanto os pais também entender que o filho está na sua própria autoridade e na autoridade de Deus. Existem vários problemas de relacionamento familiar que o enredo é exatamente esse. Você mesmo, Odete, já viveu, né? Algo assim. Então, Freud diz aqui que a única maneira de conseguirmos ser normais é pela nossa própria liberação da autoridade paternal. Não por rebelião, mas pelo reconhecimento tácito de que nossos pais não têm autoridade sobre nós. O que Jesus dizia a Bill em termos de deterem poder de nos ditar quem somos nós? Em outras palavras, precisamos crescer, soltar-nos da autoridade que entregamos a nossos pais, de nos perceberem equivocadamente e de tornarem realidade essas percepções equivocadas. A implicação dos comentários de Freud, no sentido, a implicação de todo o seu trabalho, é de que, a menos que damos uma resolução ao problema da autoridade com os nossos pais, o complexo de Édipo nunca seremos livres, sempre atuando como adultos no que remaneça irresolvido da infância. Então, aqui está dizendo que o adulto que ainda não soltou essa autoridade do pai e da mãe, que carrega em si as percepções dos seus pais, carrega na sua identidade tudo aquilo que o pai e a mãe acreditou sobre si. Você não vai para frente, você não tem capacidade de conseguir alguma coisa, você é fraco, você é doente, você não é esperto. Todas essas ideias equivocadas, que a vida é muito difícil, que você não está preparado. Se o adulto não solta essa autoridade dos pais de dizer, os meus pais estão errados, é uma percepção deles, mas essa não é a realidade sobre mim. Esse adulto, ele não vai ser funcional. Ele vai estar o tempo todo voltando para saber o que o pai e a mãe quer, pedindo ajuda para os pais. Ele não vai ter a coragem em si para viver a sua própria história. E a gente vê muitas situações por aí. E do mesmo jeito, né, no lugar, esses pais vão ainda acreditar ter autoridade sobre esse filho e vai se tornar aquele sogro, aquela sogra que se intromete em tudo, que questiona como estamos criando os nossos filhos, o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro, as decisões que estamos tomando. Por exemplo, quando eu e meu marido saímos do Brasil, penso, eu sou filha única, minha mãe, único neto, minha sogra ainda tem mais um filho, mas eu sinto que foi um corte no cordão umbilical mesmo. A gente lá no auge dos 28 anos, foi ali que realmente a gente cortou essa autoridade parental, dos dois lados. Minha mãe ainda vai assistir isso aqui depois. Porque minha mãe era daquelas que lá na minha casa fala assim, Bruna, lava esses panos de prato direito. Isso aqui não organiza assim. Isso aqui, sabe, querendo organizar tudo. E eu falava, meu Deus. Porque realmente, né, filha única, até entender que tá ali é a casa da minha filha. E ela vai fazer as coisas do jeito dela. Tem um processo pra gente cortar isso daí. E minha sogra do mesmo jeito. Nossa, quando meu marido pegou o avião e foi porque ele foi primeiro para fazer as documentações, ela entrou num estado de choro, assim, de não precisava disso, por que que eu apoiei? Tem tudo aqui. Porque realmente você vê a dor dela ali de não soltar a cria, com quase 30 anos nas costas. Então, isso acontece demais. E os nossos filhos precisam se separar dessa autoridade equivocada dos pais para trilharem o seu próprio caminho. E a gente também, daí, enquanto pais, continuar escrevendo a nossa história. Vamos caçar o que fazer, vamos cuidar do nosso autoconhecimento,
vamos viver novas experiências e vamos entender que o filho não é meu. O filho é para o mundo, o filho ele pertence a si próprio, né? É o meu irmão que está aqui junto comigo nessa jornada de lembrança. Então, não é nada saudável quando a gente acredita demais nesses papéis de autoridade de mãe e filho, e chega um momento que a gente não quer soltar isso. Então, tanto Freud quanto aqui em Um Curso em Milagres, eles estão falando a mesma coisa. Vou ler novamente esse finalzinho. A implicação dos comentários de Freud, num sentido, a implicação de todo o seu trabalho é de que, a menos que demos uma resolução ao problema da autoridade com os nossos pais, o complexo de Édipo, nunca seremos livres, sempre atuando como adultos no que remaneça irresolvido na infância. Quer dizer que a gente não vai mais ouvir pai e mãe? A gente vai, só que a gente vai entender que é apenas o ponto de vista deles. Se eu sentir que faz sentido essa orientação que eles estão me dando, ok. Mas se eu penso completamente diferente, eu vou falar, tudo bem, mãe, esse é o ponto de vista, mas a gente decidiu que vai fazer assim e pronto. E a gente permanece nisso porque aí nós chegamos na vida adulta, entendeu? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. O específico da teoria de Jesus, bem como a metodologia, é muito diferente da de Freud, mas o conteúdo é o mesmo. No sonho de nossas vidas pessoais, o complexo de Édipo de Freud é a fonte do relacionamento de ódio e de amor especial que Jesus descreve em Um Curso em Milagres. O que precisamos perdoar? Jesus está instruindo a Bill de que ele não consegue perdoar no presente, enquanto ele se mantiver apegado a percepções equivocadas em seu passado. No entanto, a maneira de perdoar o passado é perdoar as percepções equivocadas do presente. Havendo apenas só um não perdão, o processo funciona como vai e vem. Jesus está ajudando Bill a ver o contexto da percepção equivocada que ele está retendo como adulto. Por exemplo, o uso equivocado que ele faz de seus amigos é um resultado direto de como ele se sentiu usado inadequadamente por seus pais. Entretanto, seus pais não estavam usando equivocadamente. Bill os acusou, seu uso inadequado para justificar sua própria decisão, pelo qual ele não aceita qualquer responsabilidade. O padrão que ele estabeleceu como criança continua em uso no presente, não mais no passado, mas uma decisão que ele está tomando agora. Olha que interessante. Então, a percepção que ele teve lá na infância, ele continua tomando no agora. E como que a gente corrige isso? Perdoando o agora. Então, se agora eu preciso tomar uma decisão e eu me sinto incapaz, se eu acho, nossa, eu não consigo decidir o que fazer entre o plano A e o plano B, eu preciso da opinião de um amigo, eu preciso da opinião de outras pessoas para ter confiança e coragem de tomar uma decisão. Talvez essa percepção de insegurança tenha começado na infância, mas eu só vou corrigir isso enfrentando isso no agora. Então, dessa forma, a gente perdoa as percepções equivocadas do passado. Então, a gente vai se observar aqui na nossa identidade. O que que eu tenho dificuldade de fazer? Tenho dificuldade de falar não, tenho dificuldade de perdoar, tenho dificuldade de me expressar, de falar em público, de impor essa decisão que existe em mim e ser consistente naquilo que eu acredito, vou muito pela cabeça dos outros. O que está ficando aqui em mim? Preciso muito da aprovação do outro. Então, são situações que atrapalham agora no meu dia a dia. E eu posso corrigir isso agora. Um professor com um problema de autoridade é meramente um aluno que se recusa a ensinar outros. Podemos refrasear isso. Um pai ou mãe com um problema de autoridade é meramente uma criança
que se recusa a exercer sua posição de pai ou mãe em relação a outros. Professores e pais conseguem demonstrar seu problema de autoridade, não exercendo qualquer autoridade. De forma alguma, um paralelo à recusa de Bill em dar aula, alternativamente, consegue demonstrar um problema de autoridade sendo autocráticos, malvados e ditatoriais em seus estudantes. Em ambos os casos, são meramente crianças, estudantes que não ensinarão. E o que verdadeiramente desejamos ensinar é perdão, amor e interesses compartilhados. O fim do problema de autoridade. Ele quer manter a si próprio, o professor com um problema de autoridade, numa posição onde consiga continuar a ser usado e percebido equivocadamente. Isso torna ressentido de ensinar, por causa do que ele insiste no que isso lhe causou. Bill sentiu-se ameaçado por seus estudantes porque ele acreditava que eles o atacariam e perceberiam equivocadamente. Isso era unicamente porque ele estava se apegando ao ataque, o que justificava suas mágoas passadas. Se não deixarmos ir os comportamentos e percepções equivocadas da infância, continuaremos a usar esse padrão de comportamento durante a idade adulta. Ser um pai ou uma mãe é ter uma aula útil, porque o desempenho dessa função nos provê uma maneira maravilhosa de perdoar nossos pais. O que se segue refere-se a uma declaração anterior de Jesus dirigida a Ellen. A única maneira de sair desse aspecto particular do deserto continua sendo abandoná-la. O desistir, né, que a gente fala muito em Um Curso em Milagres, desistir das histórias. Não é ficar muito tempo ali tentando entender, interpretando essas histórias do passado. É simplesmente reconhecer o ilusório como ilusório. Entender que só o amor existe e todas as projeções equivocadas, eu só preciso desistir de continuar alimentando isso. Jesus havia dito antes: a coisa a fazer com o deserto é sair dele. A coisa a fazer com o deserto é sair dele. Quando você reconhece o deserto do sistema de pensamento do ego, você se afasta dele. Você não o analisa, não o acaricia com indulgência, nem o ataca. Você simplesmente diz convicto: não quero mais isso. E ele se vai. Aqui é uma abordagem muito interessante de Um Curso em Milagres, porque assim, as terapias, elas são muito necessárias, mas elas não são a fonte de cura, porque a verdadeira cura não é analisar o problema, é sair dele. Só que às vezes, em algum momento, para me conseguir sair daquela história, eu vou ter que falar sobre ela, eu vou ter que olhar para ela, eu vou dar muito significado para ela, para depois entender que ela não tem significado nenhum, que ela é só uma história que eu continuo escolhendo carregar. E nas terapias, né, na psicologia e todas as terapias que existem, ela acaba nos levando para esse lugar de olhar demais para as histórias. Então, nós podemos ficar aí 10 anos fazendo análise sobre o que aconteceu comigo na infância. Mas a cura mesmo só vai chegar no momento que eu olho para essas histórias e eu deixo o passado no passado. De hoje em diante, eu perdoo e escolho não carregar mais todas essas percepções equivocadas. Essa é uma abordagem que é bem diferenciada aqui em Um Curso em Milagres, o que para mim faz muito sentido, é o que eu aplico na minha vida, é o que até hoje fez realmente diferença na minha vida sobre soltar percepções e aspectos do passado. Não foi ficar muito tempo olhando para as histórias, mas simplesmente sair delas. Então, eu vou ler novamente essa parte aqui, porque é uma nova forma de ver, uma nova forma da gente olhar para o mundo e para a nossa história. Jesus havia dito antes: a coisa a fazer com o deserto é sair dele.
Quando você reconhece o deserto do sistema de pensamento do ego, você se afasta dele. Você não o analisa, não o acaricia com indulgência, nem o ataca. Você simplesmente diz convicto: não quero mais isso. E ele se vai. A maneira pela qual isso é abandonado é pela liberação de todos os envolvidos, ao se recusar absolutamente a se engajar em qualquer forma de dignificação do erro. A maneira pela qual abandonamos o deserto da culpa e do ódio é para liberar a todos de nossas projeções passadas e presentes, recusando-nos a dignificar o erro. Essa mensagem é precursora do que Jesus nos diz no curso. A maneira de encontrar a verdade é negar a negação da verdade. Dizendo sim a ele é dizer que não disseste não. Olhamos para o erro de fazer a percepção equivocada dos outros à base da nossa autoimagem e dizer: isso não é verdade. Eu já não mais escolho jogar o jogo da projeção. Se deixarmos Jesus nos ensinar que somos, iremos justapor sua verdade com a de nossos pais e do mundo, e darmos conta do que uma mente de que uma é sã e a outra insana. Agora escolhemos a sanidade, a sã autoimagem do Filho de Deus. Olha que profundo a gente olhar agora para as nossas percepções. Então, lá na infância, os primeiros anos escolares, os bullying que a gente sofreu, professor que falou que sua nota estava baixa, você não ia ser ninguém, pai e mãe falando que você não é uma criança comportada, comparações entre irmãos e primos. Olha para a primeira vez que você sentiu vergonha de si mesmo, que você olhou para a tua autoimagem e não conseguiu se sentir bonita, inteligente, que você sentiu que tinha algum defeito em você e você precisava ser a menina boazinha e perfeita para ser amada. Ou quando você começou a pensar, nossa, o que que eu tenho que fazer para ser vista nesse mundo, para ser aceita, para ser percebida, para ser amada? Olha para todas essas autoimagens e simplesmente desiste delas. E desistir delas é perdoar todos os envolvidos na cena. Os pais, os colegas, os professores, os irmãos, todas as pessoas que aparentemente são responsáveis por você acreditar nessa percepção. Porque tudo aquilo que eu escolho acreditar em mim ainda, eu vou passar para o meu filho de alguma forma. Porque eu só posso demonstrar aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito ser uma vítima, se eu acredito que eu não sou digna de ser amada, em alguma fala ou atitude, eu vou acabar demonstrando isso, porque faz parte do meu conjunto de crenças. Vou ler novamente essa parte. Olhamos para o erro de fazer a percepção equivocada dos outros à base da nossa autoimagem. Então, o que eu acredito sobre mim? Quem que me trouxe essa imagem? Quem é a Bruna? Quem é a Odete? O que as pessoas falam sobre mim? Quando me conhecem, ou se não me conhecem, só me vê na rua. Qual que é a imagem que as pessoas têm sobre mim? Que eu acredito também, que eu carrego como a minha autoimagem. Ah, que eu sou tímida, que eu sou chata, que eu sou uma pessoa difícil, que eu tenho uma personalidade forte, ou que eu sou atrapalhada, que eu não sou inteligente, que eu não sou disciplinada. Então, se a gente for reparar e começar a puxar bem a fundo, a maioria das coisas que eu acredito sobre mim, principalmente as negativas, é a percepção de alguém que eu comprei para mim mesma. Raramente eu vou ter alguma percepção negativa que brotou do nada. Eu ouvi alguma coisa ou eu vivi alguma situação e eu concordei com aquilo. Falei, é verdade. Eu sou mesmo essa pessoa. E escolho continuar carregando. Então, o perdão e a desistência, ele é radical nesse sentido de solta a situação,
e solte as pessoas. Entenda que tudo aquilo que elas falaram ou fizeram é percepção dela, conjuntinho de crença dela. Ela olhou pra gente, olhou pro conjuntinho de crença, pegou lá na gavetinha algum adjetivo e colocou na gente. Foi só isso. Não é a verdade sobre mim. Então, eu preciso refazer essa autoimagem e dizer: isso não é verdade. E eu já não mais escolho jogar o jogo da projeção. Isso é libertador. Isso não é verdade. E eu já não mais escolho jogar o jogo da projeção. Isso aqui é um comportamento que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Quando chega ali reclamando de algum coleguinha que não quis brincar com eles, ou que fez algum bullying, ou tirou uma nota baixa e todo mundo falou que ele é burro, que ele é chato, que ninguém quer brincar com ele. Quantas vezes nossos filhos trazem questões ali? A gente precisa deixar isso muito claro, que isso não é verdade sobre eles. Cuidar com o que a gente fala também. Ah, porque é preguiçoso, não quer estudar, porque não vai ser ninguém na vida. Porque geralmente a gente só está repetindo aquilo que já falaram pra gente. Então, aqui é para os pais realmente ter um estado de presença que só com treino na mente é possível. Isso não é verdade, e eu já não mais escolho jogar o jogo da projeção. Se deixarmos Jesus nos ensinar quem somos, iremos justapor sua verdade com a de nossos pais e do mundo, e darmos-nos conta de que uma é sã e a outra insana. Agora escolhemos a santidade e a sã autoimagem do Filho de Deus. Como é bom trabalhar essa autoimagem sã, né? No mundo a gente foge dessa percepção de ser perfeito e santinho. Ninguém quer ser santo, ninguém quer ser perfeito. Perfeito foi só Jesus. Mas a nossa verdadeira imagem é exatamente essa. Eu sou perfeita como Deus me criou. E conseguir olhar para o espelho, conseguir olhar para os nossos pensamentos e ter essa paz de entender que realmente eu sou um com Deus, isso aqui é libertador e só quem vivencia vai poder entender o que eu estou falando. Só que essa vivência é prática, é correção na mente diária, de pedir para o Espírito Santo trazer essa verdadeira percepção sobre a nossa autoimagem. Nem professor nem aluno são aprisionados pelo aprendizado, a não ser que eu use como ataque. Bill sentia-se aprisionado pelo que tinha a ensinar e lidou com isso, furtando-se de ensinar, assim esperando magicamente conseguir escapar da prisão do aprendizado que o ego advertia iria furtar-lhe sua face de inocência. Entretanto, a prisão do ataque permaneceu dentro dele e continuou a determinar tudo o que ele fez. Se ele faz isso, será aprisionado. Quer ele de fato ensine ou aprenda, ou recusa-se a se enganar no processo de toda maneira. O papel de um professor, ou um pai ou mãe adequadamente concebido é conduzir-se aos outros para fora do deserto. Então, um professor de Deus, um professor na escola, ou um pai e uma mãe tem essa obrigação, conduzir os nossos filhos para fora desse deserto, para fora dessas percepções equivocadas. Ser um pai ou uma mãe significa conduzir-se a sua criança para fora do deserto da separação. Não dar à criança poder sobre si próprio e não crer que tenha poder sobre a sua criança. Uma das piores coisas que um pai ou mãe consegue fazer é dar às suas crianças o poder de afetar a si próprios. Isso ocorre quando quer que seja, fiquem perturbados ou percam a paciência com suas crianças.
Não estamos falando a respeito de colocar limites ou exigir disciplina, mas assumir uma atitude punitiva. Se você olhar com cuidado quando você está bravo, notará um lago ar malicioso em algum lugar dentro de sua criança. Um sorrisinho enxultante que diz: Urra, consegui de novo. Mais uma vez tentei Deus e o venci. As crianças são mestras nisso. Ele nos põe em sua caixa de areia e daí ficamos com areia nos olhos. Atiramos areia em seus olhos e nos sujamos. Seus egos adoram isso, pois o que está sendo reencenado é o seguinte pensamento perverso e insano. Eu trouxe Deus para brincar na minha caixa de areia. Basta ver a Bíblia, onde Deus brinca em nossa caixa de areia do pecado, razão pela qual o mundo tem sido tão atraído pelo Deus e pelo Jesus bíblico, que estabelecem como real o mundo de separação, pecado, culpa e medo. A melhor coisa que conseguimos fazer como pais e mães é absolutamente não brincar na caixa de areia. Repetindo isso não quer dizer que não estabelecemos limites, sejamos firmes ou imponhamos disciplina quando necessário. Mas a cada vez em que fazemos isso, percebemos a nossa paz, perdemos a nossa paz e a criança vence. O que significa a criança perde, assim como nós e toda filiação. Além disso, a nossos olhos deludidos, Deus perdeu também. Essa aula importante e difícil nos ensina que quando quer que seja que algo fique transtornado, criança ou adulto, todos perdem. Observa aí a última vez que brigou com teu filho, ou bateu, ou deu uma bronca, um castigo muito difícil. Dói mais na gente. Parece que, nossa senhora, a gente carrega aquilo ali por causa da vida. Ai, eu não devia ter gritado assim, eu não devia ter falado desse jeito, não devia ter dado aquele beliscão. Porque é uma encenação mesmo, né? É a criança ali, o ego da criança e o nosso ego tentando competir uma existência separada do amor. E equivocadamente a gente acha que vai dar disciplina para a criança atacando ela, punindo ela. Então a educação, ela não vem desse lugar de punição. O respeito, ele precisa vir através do amor e não do medo. E nós fomos ensinados a conseguir respeito através do medo. Era o pai e a mãe gritando, olhando torto, tirando as coisas que a gente gostava. E a gente parava naquele momento porque a gente estava morrendo de medo. Mas não necessariamente a gente estava entendendo alguma coisa. Ou aquilo realmente nos ensinava algo. Então aqui Jesus nos diz que realmente a educação ela vai vir através do amor, só que é um amor consciente. Só que como que os pais vão poder ensinar um amor consciente para os filhos se eles não integrarem esse amor em si mesmo? Então os pais precisam integrar esse amor, precisam perdoar os seus pais e precisam escolher uma nova maneira de educar os seus filhos. Eu sei que não é fácil, na hora da raiva, do cansaço, que você já falou ali 10.000 vezes a mesma coisa, só que a gente pode dar um passo para trás, né? Se tá nervoso, não é o momento de discutir com o filho. Põe no cantinho para pensar e você vai pensar também, depois volta. Conversa 10 vezes se for necessário. Eu gosto muito dessa abordagem que eu sempre fiz com meu filho, de fazer acordos, de entender, olha, aqui é uma família, é um sistema, e sistema vai ter regras, e privilégios também precisa ter obrigações. Então, qual que é a obrigação do pai? Qual que é a obrigação da mãe? Qual que é a obrigação dos filhos? Os filhos também têm a sua obrigação dentro desse sistema na nossa família, do que eles precisam fazer, né? Tomar banho, escovar dente, juntar brinquedo, ir para a escola, fazer os deveres de casa. Então, quando a gente não está seguindo as suas obrigações, a gente perde alguns privilégios. E aqui o privilégio é videogame, né?
Então, daí você acaba cortando ali as horas do que tem para fazer. E sempre realmente na conversa, porque o objetivo da punição, eu sempre entendi dessa forma, até antes do 100. O castigo, para mim, não é para punir, é para fazer entender. É para a criança tomar consciência do que ela fez. Então, dar o castigo por dar, ele não tem efeito algum, né? Pelo menos na minha experiência com o meu filho. Então, todas as vezes que eu sentei para conversar e fiz ele tomar consciência da ação que ele teve, isso deu muito mais resultado, porque daí ele baixa a consciência mesmo ali, entendeu? Do que ele fez ali de certo, de errado, o que precisa ser feito, do que simplesmente partir ali para violência, ou uma forma de só despejar a nossa raiva e o nosso cansaço. Só que realmente no automático a gente não consegue fazer isso, a gente precisa estar presente, e consciente. Porque senão a gente volta lá para a época dos nossos pais que tacava na gente o que tivesse na mão, né? Quer falar, Odete? Sim, eu também com os meus filhos, depois da terapia e tudo mais, eu também comecei a colocar a ação que eles têm, eu mostro as consequências se eles continuam fazendo isso. E aí eu consegui resultados bem interessantes com eles, que daí eles entendem as consequências e aí eles já não fazem mais tanto. Mas é bem interessante a gente conversar. Você já saber a consciência, a consequência, aí você mostra para eles, ó, filho, tal ação tua vai gerar estas consequências. E aí eles percebem que isso não é legal. Isso, é exatamente isso, Odete. Porque consequência não é punição, é só o resultado da escolha que a gente está fazendo. E a gente faz escolhas o tempo todo, né? Tanto aqui na mente, quanto parece que eu estou fazendo escolha aqui do lado de fora. O tempo todo a gente está escolhendo pelo amor ou pelo medo. Então, fazer as crianças entender, nossa, meu pai está me punindo porque ele é ruim ou eu sou uma criança má. Não, isso não é uma punição. O amor não muda em nada, continuo te amando, você é meu filho, eu te amo, você não é uma criança ruim, só que você precisa entender que a escolha de não fazer uma tarefa, a escolha da mãe mandar você tomar banho e você não ir, a escolha de eu pedir para você juntar teus brinquedos e você não juntou, tem uma consequência. E daí você vai colocar a consequência ali que precisa. Do mesmo jeito que a escolha de fazer tarefa, de estudar para as provas, ou ajudar sua mãe em casa, também tem uma consequência. E eu acho que dessa forma é muito mais fácil ensinar a criança a entender o seu papel. Que ela não tenha só um papel de, eu tenho que obedecer minha mãe porque é minha mãe. Meu filho me corrigiu muito nisso, porque antes as minhas justificativas é porque eu quero, porque eu sou sua mãe, porque eu tô mandando. Aí ele falava, mãe, mas isso não faz sentido. Eu quero uma, tipo, não, mas por que que é não? Ele queria a justificativa do não, para ele entender por que que é não. Por que que não posso fazer o que eu quero fazer? Não é porque eu não quero, eu não querer não bastava para ele. Tinha que justificar ali por que que ele não podia estar fazendo aquilo. E com isso eu fui aprendendo a melhorar a minha forma de comunicação mesmo, na canseira, porque ele me dava canseira. E uma perguntação toda hora, questionando o que eu mandava fazer, e daí eu tive que ir aprendendo a lidar dessa forma. Então, a arrogância em que se baseia as leis do caos não podem ser mais evidente do que aqui. Aqui está um princípio que pretende definir que o criador da realidade tem de ser o que ele tem de pensar, como ele tem que acreditar, e que ele, acreditando nisso, tem de responder. Nem mesmo se considera necessário perguntar-lhe acerca da verdade do que foi estabelecido para que ele creia. Seu filho pode dizer-lhe isso e ele não tem senão a escolha de acreditar a sua palavra ou estar equivocado. Isso conduz diretamente à terceira crença absurda, que parece fazer com que o caos seja eterno, pois Deus não pode estar equivocado. Ele tem de aceitar a crença de seu filho acerca do que ele é e odiá-la por isso. É por isso que odiamos o verdadeiro Deus e desprezamos o Jesus real.
Eles, em verdade, não se envolvem de forma alguma na caixa de areia. De fato, nem ao menos a vê. A razão pela qual não conseguimos perdoá-los, jamais, jamais, como vem estampado nesse trecho, de que de outra forma não faria nenhum sentido. Perdoa ao teu pai por não ter sido sua vontade que sejas crucificado. Que precisamos perdoar a Deus é que ele nos brinca em nossa é que ele não brinca em nossa caixa de areia de pecado, culpa e morte, e por isso não crucificou ninguém. Jesus diz a mesma coisa no curso, quando afirma que precisa que nós o perdoamos. Eu peço o teu perdão, pois se tu és culpado, eu também tenho de ser. Olha, aqui tá bem profunda essa parte, eu vou até ler de novo, porque aqui está deixando bem claro que Jesus e Deus não dá significado a pecado. E é ensinado para nós há muito tempo que Jesus morreu para pagar os meus pecados. E que Deus é um Deus punitivo, que quando eu morrer vai avaliar ali se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Isso está muito no inconsciente de toda a humanidade. Só que esse texto diz que esse Deus e esse Jesus é um Deus criado pelo homem. É a imagem e semelhança do próprio homem, é a imagem e semelhança do ego. Deus e Jesus não entra para brincar na caixa de areia, que é o quê? Não dá realidade a essa ideia equivocada de erro, de morte e de pecado. Já somos perdoados em Deus porque somos amor e nunca saímos de lá. Então, de fato, Deus não crucificou ninguém. Então, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, o que que ele está falando? Que nada disso daqui tem significado nenhum. Vocês podem me crucificar que tá tudo certo. Que esse corpo não tem significado nenhum. Que essa dor não tem significado nenhum. Tanto que ele ressuscita para trazer o simbolismo dessa lembrança. Então, vou ler aqui novamente, vamos abrir nossa mente para entender de fato quem é esse Deus e quem é esse Jesus verdadeiro. Não pode estar equivocado. Ele tende a aceitar a crença de seu filho acerca do que ele é e odiá-lo por isso. É por isso que odiamos o verdadeiro Deus e desprezamos o Jesus real. Eles, em verdade, não se envolvem de forma alguma na caixa de areia. De fato, Deus nem a menos a vê, a razão pela qual não conseguimos perdoá-los. Jamais como vem estampado nesse trecho, que de outra forma não faria sentido nenhum. Perdoa a teu pai por não ter sido sua vontade que sejas crucificado. Uma outra forma da gente entender isso é quando a gente vê tragédias, problemas com crianças, catástrofes, e a gente fala: cadê Deus? Como que Deus permitiu isso? Ou como isso foi a vontade de Deus? Percebe como a gente usa isso como justificativa? Se dá tudo certo, a gente fala, ai, graças a Deus, Deus me salvou. Se dá tudo errado, o que que a gente fala? Ai, foi o propósito de Deus. Deus sabe o que faz. Mas como assim um Deus de amor? Uma hora me salva e uma hora me condena. Uma hora me protege de sofrimento, mas uma hora me deixa sofrer. A gente precisa questionar isso. É um tabu, é algo revolucionário de se pensar, mas faz a gente acordar. Que Deus é esse que vocês estão me falando? Que uma hora protege uma criança, mas tem mais milhões de crianças sendo abusadas e passando fome e sofrendo. Que Deus é esse que a gente está falando? É um Deus falso. É um Deus à imagem e semelhança do ego. Porque o Deus verdadeiro é só amor. Então tá, então se ele não dá realidade para nada disso que está acontecendo aqui, o que esse mundo é? Pura ilusão. E tudo que está acontecendo aqui são histórias e um filminho que não tem significado nenhum. Então, aqui nessa parte do livro que diz, ó, perdoa ao teu pai por não ter sido sua vontade que sejas crucificado.
Porque o que são essas histórias? Eu justificando a culpa de existir separado de Deus. Eu me punindo por acreditar que estou separada do amor. É isso que acontece quando a gente vê todas essas projeções de coisas ruins que acontecem. É a crença da culpa se projetando. Mas para Deus nada disso significa coisa alguma. Eu até postei nos stories ontem, hoje, eu não sei. É um trechinho daquela série do Chosen que fala: nesse mundo, corações serão partidos, ossos serão quebrados, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. Então, nesse mundo, a gente só vai ver o medo, a gente só vai ver a culpa, não tem jeito. Eu acho que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai olhar para o medo, a gente vai olhar para a raiva, mas a diferença é na mente, porque eu não vou me contaminar com isso mais. Eu não vou acreditar que isso é real. Eu vou me lembrar que meu reino não é deste mundo. O que precisamos perdoar a Deus é que Ele não brinque em nossa caixa de areia do pecado, culpa e morte, e por isso não crucificou ninguém. Jesus diz a mesma coisa no curso quando afirma que precisa que nós o perdoamos. Eu peço o teu perdão, pois se tu és culpado, eu também tenho de ser. Não são os ídolos amargos, entre aspas, que fizemos dele que precisa de perdão. Alguns ídolos amargos foram feitos dele com que apenas queria ser um irmão para todo mundo. Mas o verdadeiramente amoroso Jesus, que reconhece nossas ilusões como ilusões, ele sabe que elas são sonhos e que sua realidade está fora deles. Assim, ele não focaliza sobre o que acontece dentro do sonho. Quem jogou a areia primeiro, quem sofre, quem morre. Ele só está ocupado com o fato de que estamos atuando como crianças, o que ele quer que aprendemos a nos pôr de pé. Ultrapassemos a caixa de areia e nos tornemos com ele. Essa é a sua mensagem para Bill e para cada um de nós. Isso então é a chave para se tornar um pai ou uma mãe amoroso e de mente reta. Não nos damos poder à criança sobre nós e nós perdoamos quando fazemos isso. De forma alguma, isso não serve para induzir a culpa, mas para aprendermos que quando nós transtornamos com nossos filhos, temos de nos lembrar que isso nada tem a ver com eles. Nada mais do que o transtorno de Bill tinha alguma coisa a ver com seu pai destruir seu novo consultório. Como vimos, que ele queria que seu pai destruísse seu consultório. Eu ficar bravo por algo que filho meu fez a mim significa, na verdade, que eu queria que isso acontecesse. De outra forma, eu não teria perdido a minha paz. Eu queria que a responsabilidade por eu não estar em paz recaísse sobre esse filho, esse neto, essa criança, ou quem quer que seja, sobre quem tenho alguma parcela de responsabilidade de mando. É por isso que ficamos transtornados e impacientes, porque nos sentimos responsáveis. Além do mais, as crianças amam fazer com que nós sintamos responsáveis por quão terríveis elas são. Dessa forma, montando o dueto da culpa e censura. Tanto os pais como as crianças engatinham na caixa de areia, atirando areia de culpa uns nos olhos dos outros. Todos são peritos nisso. Reafirmando esse ponto muito importante, uma das maiores ilusões do mundo é de que os pais sejam os responsáveis pelas crianças, que ignoram que as crianças já vêm para cá com egos plenamente desenvolvidos. Apenas os corpos pequenos
é arrogante, não amoroso e sem caridade de nossa parte. Crer que temos poder sobre nossos filhos. Certamente temos poder sobre seus corpos, mas não sobre suas mentes. E são esses instrumentos de decisão que, por isso, só determinam se eles farão ou não sucesso em suas vidas. Se nós sentimos responsável por nossos filhos, estamos fazendo o mesmo que Jesus, nesse curso, nos adverte contra fazer. Estamos depreciando o poder da mente. Se sentimos que somos responsáveis pelas neuroses, psicoses, problemas e inabilidades do ser que você quer que os nossos filhos sejam, ou que escolhem o marido ou a mulher ou a carreira errada, exatamente estamos lhe dizendo que são fracos e destituídos de poder, sendo o resultado do que fizemos deles. E fizemos um trabalho enorme. Nossos filhos então não teriam esperança, que repousa unicamente em serem lembrados de que têm efetivamente o poder de escolher. Vou parar aqui na 45 para a gente conversar um pouquinho. Nossa, esse texto aqui tá realmente muito profundo, uma paulada no nosso ego, para a gente olhar para todas as nossas responsabilidades mesmo. É o que eu ainda estou acreditando em mim que eu peguei de percepção dos meus pais, das situações que eu vivenciei, que eu continuo carregando, e o que eu estou colocando em cima do meu filho, né? Porque muitas vezes a gente olha ali para o comportamento e a gente já emite um julgamento. Nossa, mas se continuar assim, vai ser irresponsável. Ou não vai ser ninguém na vida. Ou, ai, é muito bobinho, os outros vai fazer ele de trouxa, de besta. Ou tá muito agressivo, pode se tornar um homem agressivo. Jesus nos convida realmente a parar, botar um pezinho para trás e não ter essa arrogância de achar que a gente sabe quem os nossos filhos vão ser. Qual que é a melhor carreira, quais são os melhores relacionamentos, o que que ele tem que fazer ou não. Porque como pai e mãe, às vezes a gente acha que tem esse controle, né? Se eu botar em curso disso, daquilo, eu mesma coloquei meu filho em tudo quanto é esporte que você imaginar, coloquei. Fez tudo nessa vida. Deu agora 14 anos, não quer saber de mais nada. Porque ali na minha cabeça, né? Não, tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa, vai que gosta de alguma coisa, sempre incentivei em tudo. Quando ele chegou para mim e falou assim: mãe, chega, eu não quero fazer mais nada. Aí rapidamente veio a vontade de obrigar, de continuar obrigando. Ele, não, mas como não vai fazer nada? Alguma coisa tem que fazer. Não é só estudar, você tem que fazer alguma coisa. E daí eu falei: não, como assim ele tem que fazer? Eu dei as oportunidades, não quis, não quer fazer, não gostou de nada. Então tá, tem 14 anos agora, indo para a escola, pelo menos você vai porque o governo obriga, né? Então, vai para a escola, mas de resto, vai se descobrir. Sabe, eu desisti, eu soltei. Vai se descobrir, vai ver o que depois você quer no seu tempo. E o legal de olhar para esse pensamento é por que que eu estava achando que ele tinha que fazer alguma coisa? Para ser alguém na vida. Porque tô dando oportunidade, vai que gosta de alguma coisa. E se ele não fizer, ele continua sendo alguém na vida. Entendeu? Ele tá aqui só para experienciar e para viver. Então eu sinto que é uma linha assim muito fininha da gente ficar nesse papel de mãe e nessa arrogância de achar que sabe o que é melhor e de voltar para a presença, soltar todas as percepções e projeções que a gente tem dentro da gente e deixar eles apenas ser. Fazer o mínimo do nosso papel ali, que é cuidar, né, da forma como a gente tem que cuidar, mas realmente deixar eles ter essa expressão de olhar para sua própria mente e seguir o seu próprio caminho. E aí, Odete, o que que você sentiu dessa leitura? Para mim, pegou bastante soltar o deserto. Eu, eu passo bastante tempo ainda pensando, e é isso, tem que soltar o deserto. E já deu. O passado é só uma história. Aqui eu escrevo o meu presente agora.
E É, assim, quanto os filhos também, né? No início também, vão no curso, eu inscrevi eles num curso de dança, ah, como é que é? Dança típica catarinense, né? uhum. A gente tem o, como é que chama? É em alemão, assim, o Immer lustig, né? Que é Eu sempre falei, vocês feliz. falam alemão aí? Eu vi que você comentou no último A encontro. gente fala alemão, não é o alemão da Alemanha, mas é o nosso dialeto alemão aqui, já adaptado aqui da nossa região, que já são 4, 5 gerações, né? Uhum, que E daí legal. a gente tem bastante grupos assim de folclore, ou alguma coisa assim, a gente tem em alemão o nome, né? O Immer lustig, que é sempre feliz. E daí um ano eu levei os meus filhos também. E daí o mais velho gostou, o mais novo logo disse: Mãe, eu não gostei. E ele começou a fazer bira e eu ainda forçando ele. Uma hora entendi que, ok, vamos soltar, não é isso. Era o que eu queria na minha infância. Sim. Então a gente faz isso, né? E daí uma hora eu falei: vamos inscrever eles em algum esporte, alguma coisa, que era o que eu queria na minha infância, meu marido também. Porém, a gente ainda não fez, mas eles já vêm conversando para a gente levar eles. Uhum. É, e vai Uhum. nesse lugar de sentir mesmo, sabe? De permitir ele sentir o que que ele gosta e deixa fluir. Ó, eu, por exemplo, passei por algo assim na minha infância. O meu pai sempre incentivou que eu estudasse inglês. Pagou vários cursos de inglês, matava a aula, não queria saber. Chegou num momento na idade do meu filho, mais ou menos, falei assim: pai, não quero. Não quero porque eu não vou usar esse inglês para nada na minha vida. Onde é que eu vim parar? É, bem. Não vou usar esse inglês para nada na minha vida, não quero saber. E eu lembro do meu pai falando assim: Bruna, estuda agora. Porque um dia lá na frente você vai precisar, você vai estar casada, com um filho, trabalhando, vai ser muito mais difícil você estudar. Olha eu Uhum. agora aqui, ó, ao auge dos 37 anos, estudando inglês, É, bem. casada com um filho, com tudo, mas o meu momento é agora. Agora eu escolhi aprender. Agora eu continuo estudando, mas naquele momento, meu pai já tentou orientar, mas eu decidi não ouvir. Então, acho que faz parte também a criança vivenciar esses processos. Então, tá bom, o nosso papel é esse, orientei. Eu acho que isso é o melhor para você. Se você sentiu que não é, então lá na frente a vida Uhum. resolve. É. O que aconteceu assim de legal aqui conosco, que como a minha mãe, né, sempre, vamos para o culto, vamos para a igreja, vamos todo fim de semana, se possível. E eu, desde bebezinha, assim, fui levando meus filhos. E eles, já desde pequenininhos, já mostravam resistência. E à medida que eles foram crescendo, eles gritavam, eles choravam. E depois começava a caminhar dentro da igreja. E o pessoal começava a julgar. E alguns já falavam, se eu fosse você, eu surava. E chegou um momento, assim, que realmente eu não sabia mais lidar com os filhos dentro da igreja, que eles não paravam quieto, eles falavam, eles cantavam fora do momento do canto, eles rasgavam o caderno de cantos que tinha, o folheto, eles amassavam e eles brigavam. E um dia eu saí e realmente eu dei umas chineladas no mais velho. E assim daí foi indo. Eventualmente a gente acabava levando eles fora e surava. Uma hora, meu marido também veio para casa e xingou eles, surou eles também. Aí eu conversei com meu marido. Eu disse: Olha, aqui os nossos filhos estão mostrando que aqui não, eles não estão gostando. Nós mesmos, a gente não estava mais conseguindo lidar com aquilo lá porque levantava às 4 da madrugada para fazer todo o serviço da ordenha das vacas para depois pegar os nossos filhos, tirá-los da cama às 8 horas, arrumar eles, e eles já, mãe, eu não quero ir, não quero ir, eles fugiam, não queriam vestir roupa, e daí dentro do carro a gente já tem se conversando com eles, hoje vocês vão se comportar, hoje vocês vão se comportar, e eles não se comportavam. Mas para mim está bem claro, não é mais o lugar, nem a gente não está conseguindo aproveitar nada ali, nem os nossos filhos não querem mais. E daí, quando a gente não foi mais, aí você, ufa, que bom que o pai e a mãe não estão levando mais a gente para a igreja. Mas assim, foi exatamente esse momento em que veio o curso em Milagres também, que fez Hum.
É que assim, eu achava que eu precisava continuar indo, mas já não fazia mais sentido. Eu já me questionava muitas coisas assim. Uhum, Teve um tempo atrás que daí o padre ele pedia para que eu fosse ministra da palavra e eu falava para ele, olha, eu quero primeiro me dedicar, ter os meus filhos, dedicar a eles, depois eu posso sim. Eu até tenho interesse. Às vezes eu observava as homilias e daí eu pensava, mas é difícil explicar isso, eu não entendi. E aí eu vinha para casa, eu lia mesmo na Bíblia, tentava entender, às vezes não entendia também, né? E já uhum. tinha esse interesse de, tipo, tem algo mais, tem mais coisas do que só aquilo lá, né? E daí, assim, agora com nossos filhos, assim, no momento em que a gente desistiu, foi o momento que entrou o curso de milagres. Aí, para mim, não faz falta, né? Foi um caminhar que me levou direto agora, né? Tudo está certo, né? E olha como a gente Isso. pode, se a gente está presente, a gente aprende com os nossos filhos também. Porque aí, Uhum, na verdade, eles só estavam expressando o conteúdo da mente de vocês também. Não sim. era só as crianças que não queriam estar ali, vocês também estavam É, cansados, também estavam se questionando se esse ritual era para vocês ainda ou não. uhum, Então, é foi uma isso. escolha na mente, né? Como a gente leu aqui agora. É uma escolha na mente que o seu filho não se comporte. Você tem uma É, justificativa do porquê que eu não vou mais na igreja, olha só. tenho até uma justificativa, é Né? verdade. Tudo é uma escolha na mente. É É isso verdade. então, hoje, Odete. Bom finalzinho de noite aí para você. A gente se Para vê você também. amanhã lá no Jorge ou, Uhum, ou terça-feira que vem. Tá bom? isso. Uhum. Beijo para vocês. Boa noite aí. Tchau. Beijo. Boa noite.